Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. São as palavras do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Veja bem, são as palavras do Senhor Jesus por intermédio de Pedro. Porque Pedro viveu lado a lado com Jesus. Pedro foi um dos 12 apóstolos. Pedro era um pescador. Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos. Pedro, provavelmente, quando começou a andar com Jesus, aí é uma inferência, uma conclusão particular. Ele era uma pessoa iletrada, provavelmente. Mas com a caminhada com Jesus, ele adquiriu conhecimento. Tanto é que você vê que a linguagem dele não é uma linguagem simples, não é uma linguagem simplória, mas é uma linguagem rebuscada, uma linguagem bem inteligente e bem acessível. E Pedro andou com Jesus, e na hora em que Jesus estava sendo preso, Pedro foi o apóstolo que desembanhou uma espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus o repreendeu e o curou a Malco. Pedro negou Jesus naquela situação que ele estava para ser crucificado 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E ele lembrou-se das palavras do Senhor.
saiu correndo em pranto, arrependido, chorou ardentemente, porque tinha negado o Salvador. Ali se arrependeu profundamente. É Pedro que Jesus diz: tu és pedra, mas sobre esta pedra a mensagem que veio de ti, que eu sou filho de Deus, Cristo, edificarei a minha igreja. Sobre esta mensagem, Jesus edificaria a igreja. E ele disse isso para Pedro, e disse: as chaves do céu, as chaves do reino serão entregues a ti. E foram entregues a Pedro, como a igreja também. Em outra ocasião, Jesus fala a mesma coisa para a igreja. Amém? O que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra, serão desligados nos céus. Jesus disse isso para Pedro, mas disse também para os apóstolos, a igreja, os discípulos. Quando Jesus subiu aos céus, e antes disso, Jesus disse para Pedro: olha aquele discípulo, aquele apóstolo, se referindo a João, aquele ali morrerá de morte natural, mas tu serás martirizado. Em outras palavras, Jesus está no último capítulo de João, do Evangelho de João. Imagina, você sabe, Jesus olhar para você e dizer assim: olha, aquele ali vai morrer de morte natural, João. E morreu na velhice, o apóstolo do amor, João. Mas tu serás martirizado, serás morto e torturado. De fato, Pedro, ele foi morto numa cruz, de cabeça para baixo. Ele pediu, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Vira de cabeça para baixo a cruz. Ele viraram e morreu de cabeça para baixo crucificado. Assim foi a morte de Pedro. Isso não está na Bíblia. Isso era a tradição da igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Irmãos, este Pedro que era covarde, porque negou Jesus 3 vezes, e todos os outros também eram covardes, que fugiram, não ficou. Este Pedro, no dia de Pentecostes, ele levantou-se ousadamente e anunciou o Evangelho pela primeira vez. Quem foi o primeiro pregador de todos os tempos da igreja? O apóstolo Pedro. Ele abriu as portas do reino de Deus com a pregação do Evangelho. E quando ele pregou ali, quase 3.000 pessoas vieram arrependidos aos pés dos apóstolos. E perguntaram a Pedro e aos apóstolos, Atos capítulo 2, 37, 38 e 39. O que devemos fazer? Eles disseram: arrependei-vos. Cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque este dom foi para vocês, judeus, para os seus filhos, para todos que estão longe, e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O dom de Jesus seria a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Porque ele tinha dito: eu vou ao meu Pai, mas o Pai enviará um outro Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, que está no meio de nós. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar, irmãos amados, sobre esta carta do apóstolo Pedro. Mas nós temos como tema dizer: mantendo a vocação e eleição para entrar no reino de Deus. Diga assim: mantendo a vocação e a eleição para entrar no reino de Deus. Nós já entramos no reino, mas aqui Pedro está falando de um reino futuro. Amém? Amém? Amém. Nós entramos no reino pela porta?
Sim ou não? Vamos fazer um teste aqui, se vocês estão afiados. O reino de Deus tem uma porta, o caminho e o alvo. Quem é a porta? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é o alvo? Jesus. Muito bem. Nós entramos no reino de Deus pela porta. Mas o que ele está falando, Pedro, aqui, é o futuro. O reino, ele se coloca para o futuro, o reino que virá. Porque ele voltará, Jesus, sim ou não? Sim. E ele voltará para estabelecer o seu reino na terra. Ele reinará sobre esta terra e sobre todas as nações. Ele reinará. Apocalipse capítulo 20. Amados, Pedro, este apóstolo, escreve esta carta lá por volta de 67 anos depois de Cristo. A igreja perseguida. Ele escreve essa carta para uma igreja que era perseguida. Esta igreja é perseguida? Sim. Estamos numa igreja perseguida? Sim. Essa perseguição que eles estavam aqui era uma perseguição física. Volta. Ninguém podia declarar que era de Jesus, porque ia o quê? Morrer fisicamente. Morria como? Queimado. Morria como? Jogado às feras. Essa era a perseguição da igreja aqui de Pedro. A nossa igreja. Essa perseguição que a nossa igreja está tendo aqui é uma perseguição espiritual. O inimigo, ele está furioso com essa igreja. Porque aqui nós temos ensinado a palavra verdadeira de Jesus. Amém? Amém. Nós não estamos negociando a palavra de Deus nem o reino de Deus. Nós não estamos aqui por interesses pessoais. Nós não estamos aqui para fazer bonito para as pessoas, para massagear o ego das pessoas. Nós não somos coach. Nós não estamos aqui para estimular a tua alma, para dizer que você agora está por cima e não por baixo, que Deus te colocou como cabeça e não por cauda. Nós não estamos aqui para dizer isso. Nós não estamos aqui para agradar o coração das pessoas, o coração dos homens, mas nós estamos aqui comprometidos com a verdade da palavra de Deus, com o evangelho do reino de Deus, com um arrependimento verdadeiro e genuíno, com coração novo, com a nova criatura em Cristo Jesus, como filho de Deus que somos em Cristo Jesus. Nós estamos comprometidos com os valores reais, com os valores da palavra do Senhor, com os valores do reino dos céus, com os valores de Deus, com os atributos eternos do Senhor. Nós estamos aqui comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, amém. É por isso que nós estamos sendo perseguidos por Satanás. E nós seremos mais. Mas que venha mais. Porque o nome de Jesus é todo poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só para vocês terem uma ideia, aqui a gente vai exaltar o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas só para vocês saberem, sexta-feira se manifestou aqui. Se manifestou aqui uma entidade do inferno. Porque eles existem. E essa igreja aqui, saiba disso. Se eles existem, Deus é muito maior. Glória a Deus. Amém. Todo poderoso Deus. E a igreja, no nome de Jesus, o expulsou e mandou ele para onde, irmãos? Para o inferno, que é o lugar dele.
Mas para estar aqui na frente, pregando, cantando, tem que ter vida santa. Verdade. Porque senão o inimigo, ele envergonha. Ele envergonha. Temos que ter vida no altar. Aleluia. Temos que ter vida santa. Diante da presença do Senhor. Porque senão nós teríamos batido em retirada já. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém. Para destruir todos os sofismas, as fortificações do coração. Deus está conosco, irmãos. Não tenham medo, porque Jesus está conosco. Glória a Deus. Ele é poderoso, todo poderoso. Aleluia. Então, irmãos, esta igreja era perseguida lá e é aqui também. E especialmente esta primeira epístola, a primeira epístola é desenvolvida para esses irmãos perseguidos. Mas a segunda epístola de Pedro direciona mais para o combate de heresias. Eram heresias chamadas heresias gnósticas. Eu vou explicar. Que já influenciavam negativamente a igreja do Senhor. Então, já na época, existia heresias. O que é heresias, pastor? Heresia é todo o ensinamento antibíblico. É heresia. E gnóstica? Gnóstica eram grupos da época da igreja primitiva que ensinavam algumas coisas erradas. Dizendo que assim, Jesus não nasceu na Virgem Maria, que Jesus apareceu como fantasma, eram os docetistas, tá vendo? Então, eram coisas assim, que mexia com a doutrina da igreja. Então, eram os grupos chamados gnósticos. E Pedro escreve para combater esses hereges. Assim, lá no versículo 1 e 2, ele começa dizendo o seguinte. O apóstolo Pedro começa a falar assim: Simão Pedro, era o nome dele, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha a saudação de Pedro, é a mesma de Paulo. Parecia que era a mesma saudação da igreja, pastor. Olha o que ele sauda da igreja: graça e paz. É o que a nossa igreja sauda. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, o combate aqui de Pedro era contra essas heresias. Assim, ele trata da manutenção da fé, do chamado, da eleição dos cristãos, para que esses mantivessem a fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, 1, aliás, ele trata de algumas qualidades que nos julgam a nos manter firmes, nos ajudam a nos manter firmes na vocação e na eleição para futuramente entrarmos no reino de Deus. Vamos ler o versículo 3 e 4 para a gente entender. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo aqui que nós devemos praticar, que nós devemos manter a nossa fé.
para que nós possamos ser não é Deus. Olha, existe uma heresia aí hoje pregada, que diz que você é participante da natureza divina. Olha, irmãos, não é participante, é co-participante. Nós nunca participaremos da natureza divina. Nós jamais seremos deuses. Nós somos criaturas. Mas aqui Pedro está dizendo que nós somos co-participantes da natureza divina. Porque nós somos chamados e entramos no seu reino. Por isso que nós somos co-participantes da natureza divina. Existe uma igreja aí que interpreta isso dizendo que nós participamos da natureza. Não é verdade. O apóstolo está dizendo que a gente participa ao lado. Não é diretamente, mas ao lado. Próximo, mas não igual. Estão entendendo? Então, a fé que Pedro ensinou a esses irmãos, eles tinham que agora manter. Vocês que foram batizados, começaram na fé cristã agora. Grande vai ser a luta. Você sabe disso? Sabe, Tatiana? É a luta. Existem lutas do mal contra o bem. O inimigo, ele não fica satisfeito quando você se batiza e você diz sim para Jesus. Ele não fica satisfeito. Hein? Agora que ele vai arrodear mesmo. Olha, irmão, eu não vou enganar vocês. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele rodeia, ele fica ao nosso derredor, não é ao redor. Ao redor ficam os anjos do Senhor, amém? Eles ficam ao derredor. E eles se levantam. Então, quando se levantar, você diz assim: em nome de Jesus, caia agora. Você tem autoridade para isso. Você tem Jesus, então você tem autoridade para repreender. Amém? Amém, Edinaldo? Amém, Tiago? Amém, Merson? Juliana? Amém? Se levantou, rodeou e começou a atingir, repreendido está. Em nome do Senhor Jesus. Ó, foge na hora. É você que vai fazer isso. Então, amados, não é fácil. Eu luto contra esse inimigo 36 anos. Quantos anos o pastor luta? Bastante tempo, né? 39 anos. Vamos mais velhos aqui. Anderson. Rapaz, Você mesmo? uns 25 anos. 25 anos. 25 anos. Paulinha, 30. Todos aqui estão de pé. Todos estão de pé. Sabe por quê? Porque fiel é o Senhor. Amém? Ele se levanta para cair. Amém? Mas não vamos subestimar Satanás. Sabe por quê? Teve uma situação aí de um pastor, até um pastor que era um pastor santo, na presença de Deus. Ele era um homem de Deus. E ele acostumado aqui a acolá e dizia: Satanás, tu estás debaixo do meu pé. Satanás, estás debaixo do meu pé, não sei o que. Ele dizia isso. Aí um dia chegou uma serva de Deus, que não era serva de Deus coisa nenhuma, só tinha carapuça. Aí o inimigo começou a trabalhar. Aí começou a colocar, e aí essa pessoa saiu, deu uma carona. Pastor, me deu uma carona. Eu não dou carona à mulher sozinho não, viu? Já estou avisando. Nem o pastor não dá não. Sozinho não. Se for com outros irmãos, tudo bem.
Vamos lá, tal. Aí saiu, tal, uma vez, tal. Tudo bem. 2 vezes. Na terceira vez, vamos bater no motel. Depois do negócio que estava ali já bom, o negócio estava esquentando, aí a mulher se manifestou. Aí a mulher botou o pé assim na cabeça do cara assim. Agora diga que eu estou debaixo dos seus pés. Quem é que está debaixo dos seus pés agora? Não vamos subestimar o nosso adversário. Não vamos ter medo, mas não vamos dar moleza. Pode falar. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11: aquele, pois, que pensa está em pé, olhe e não caia. Tem outra versão que diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olha que não caia. Isso. Aquele que pensa, não é que está de pé, não. Aquele que pensa, pensa que está de pé. Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Amém, queridos? Então, Pedro aqui, ele fala algumas virtudes, algumas características, algumas qualidades que o cristão deve ter no seu caráter. E no versículo 5, ele começa dizendo assim, 1:5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A virtude. Primeiro lugar que eu quero falar aqui para você é que o ponto de partida é a fé. Diga assim, o ponto de partida é a fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não vê. Isso é fé. Fé está fundamentada na palavra. Diga assim, fé está fundamentada na palavra. Diga assim, sem a palavra não há fé. Amém. Amém? Amém. Essa é a primeira característica. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados pela fé. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Não. Eu também não. Você viu o Espírito Santo por aí? Não. Não. Você viu o Pai Todo-Poderoso por aí? Não. Eu também. Mas pela fé, aleluia, nós vemos, nós cremos, nós andamos, nós caminhamos, nós sentimos, nós percebemos, nós damos glória, dão glória aí? Glória. Aleluia! Por quê? Vivemos pela fé. Mas a segunda qualidade que Pedro exprime aqui é a virtude. Diga assim, virtude. No 5 ele diz: associai com a fé a virtude. Aí você diz assim, poxa, o que é virtude? Aí eu fui lá no texto grego para saber o que era virtude, o que ele queria dizer aqui. Aí eu fui lá, o termo é arete. Eu pensava que a virtude era dínamos, nesse texto aqui de Pedro, que era poder, dínamos. Mas
É arete, significa excelência moral. Sabe, excelência moral é assim. Diga assim, um bom caráter. Um bom caráter. Diz aqui que a fé gera um bom caráter. Um bom caráter. Arete. Mas ele diz também que essa excelência moral, que é um bom caráter, excelência moral, gera o conhecimento. No original, gnose. Junto à virtude, o conhecimento. Moral, um caráter bom gera um esforço que vai gerar o conhecimento. Conhecimento, todos aqui estão começando a ter. Estão começando a ler a Bíblia, né? Começando a aprender a palavra do Senhor. Isso é muito bom, é salutar, dá o crescimento. Olha só, Julinha. Se ela não comer, Juliana, o que é que acontece? Ela fica fraca, fica suscetível a doenças, fica doente e pode até morrer. Qual é a nossa comida espiritual do cristão? A palavra, a Bíblia. Se nós não nos alimentamos da Bíblia, você fica o quê? Fraco. Fica fraco, daqui a pouco o inimigo vem e derruba você. Passa a rasteira rapidinho. Porque você está fraco. É preciso conhecer a palavra. E você é que é responsável por isso. A igreja é um braço para ajudar você, estendido. Mas esses dias eu estava conversando com o Tiago disse, eu estou com um joguinho aqui de perguntas e respostas bíblicas. Eu disse, que bom. Eu disse, quantas você já acertou? Ele disse, uns 45%. Eu disse, tá bom. Né? Porque aí você vai lá no texto, não tem o texto? Aí vai lá no texto, vai estudar. Aí ele me jogou uma pergunta. Eu disse, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou ver, vou estudar. Ninguém sabe tudo, né? Aí ele jogou a pergunta. Acertei ou não? Glória a Deus. Porque se eu tivesse errado, eu também teria estudar, né? Amém? É assim que o cristão tem que viver. Com conhecimento da palavra. E uma conduta moral ilibada, sem mácula. Amém? Somos pecadores, sim. Mas devemos perseguir uma vida totalmente imaculada. Irmãos, no versículo 6 ainda ele continua dizendo assim: com conhecimento, o domínio próprio. Aqui vai pegar para muita gente, inclusive para mim. Agora eu vou me expor um pouco, digamos, de coisas que ainda estão sendo tratadas. Minha esposa esteve aqui e foi uma atitude maravilhosa, porque ela mostrou quem ela verdadeiramente é, né? E isso é muito bom, está faltando, infelizmente, por aí. A sinceridade, a verdade, né? E diz aqui que o conhecimento gera o domínio próprio. Eu tive pesquisando também essa palavra domínio próprio, e o termo é equikrateia, que significa autocontrole. Ou seja, é aquele momento onde você está assim, com raiva.
A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Você pode ter uma raivazinha aqui. Acontece muito entre marido e mulher, né? Com a gente acontece muito. Aí você tem uma raivazinha aqui, aí fala mal com a pessoa, fala grosso, de uma forma que não é ignorante. Né? Porque você não se controlou. É um autocontrole. Você tem que estar o quê? Se controlando. Para não gritar, para não agredir. Se controle, ó. Busca a Deus. Senhor, me domina. Espírito Santo, me ajuda, me domina. Me controla, Espírito Santo. Para eu não gritar, para eu não agredir as pessoas. Né? Eu até vou pedir perdão em público, porque hoje eu até, assim, fui um pouco grosso com você. Né? Aonde? Aqui no carro. No carro? Sim. Sim. Peço perdão a você. Viu? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o domínio próprio, ó, lembra dessa mensagem. Durante essa semana, se você tiver com raiva de alguém, você domínio próprio. Oh, glória a Deus. Autocontrole, Senhor. Jesus. Anderson está com a mão levantada ali. Autocontrole. Receba, Jesus. 2, 3, 4, é isso aí, vai ser todo mundo aqui. Domínio próprio. Aí vem, diz que no 6 ainda, com domínio próprio, a perseverança. Aí vai pegar também para muita gente. Porque muitas vezes nós desistimos das coisas. A gente às vezes começa uma coisa e desiste. Existem pessoas que nunca conseguem terminar o que começou. Existem pessoas, exatamente. Existem pessoas que nunca conseguem terminar o que começou. Porque falta isso. Perseverança. Você ir até o fim. Se eu comecei, eu vou terminar. Vou até o fim. Amém? Amém. E essa palavra eu tenho certeza que está calhando em cada coração aqui. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando com você onde você está aí. Amém. Não seja inconstante, levado pela maré. Maré me leva, maré me traz, maré alta, maré baixa. Não seja assim, querido. Não seja instável. Sabe o que é uma pessoa instável? É uma pessoa que oscila até mesmo durante o dia. Hora está bem, hora está mal, hora está bem, hora está mal, hora está mal, está mal, está mal, hora está bem, bem, bem. E muda. Oscila. Bipolaridade é uma extremidade disso aí. Já é uma patologia, né? Não vamos variar, irmãos. Vamos manter firmes, como o texto foi falado aqui, firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, envolvidos na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Pastor, me lembrei de uma palavra. Vá, diga. Uma pessoa chegou, é mais ou menos assim, igual o senhor falou. Aí eu exortei, você tem que ter a esperança. E a esperança é quando se tem fé, você tem a esperança. Mas ela disse, mas pastor, eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim, e vou morrer assim. Gabriela. Então você está com a síndrome da Gabriela. Gabriela. Vamos tirar essa entidade agora. Gabriela, que ele conhece, é uma novela que tinha, que dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, tá entendendo? É mentira de Satanás. Mentira de Satanás. E está repreendido esse espírito de Gabriela em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém? Gostou, né, mamãe? Aqui a gente também brinca, mas não pode brincar muito não, porque o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. O púlpito é lugar de só pregar a palavra de Deus. Amém? Mas então, irmãos, a perseverança, o termo lá que eu pesquisei é hipomonem, significa paciência, firmeza, fortaleza. Imagina aquele farol de Olinda ali. Estão imaginando o farol de Olinda? Há quantos anos estão aquele farol ali? Há quantos Há anos? muitos anos. Muitos anos. Mais de 400 anos. Está lá, até hoje. Este farol está firmado onde? Numa rocha. E você está firmado onde? Em Cristo, que é a rocha. E essa luz, pastor, nunca pode se apagar. Essa luz não pode se apagar porque ela é referência para os navios Isso. que estão no alto mar, que conseguem enxergar de longe. Nós somos assim também. Mas a perseverança, continue. Com a perseverança, a piedade. A piedade. Diga, piedade é bondade. Piedade é bondade. Bondade. A pessoa ser bom de coração. A pessoa ter... Mas isso vem de Deus. Vem de Deus. A bondade faz parte do fruto do Espírito. A bondade é você se compadecer com as pessoas, com as necessidades das pessoas. Amém? Nós temos aqui um exemplo de um casal maravilhoso, né? Que tem esta coisa no coração, né? Que tem essa coisa da bondade muito assim, visível no meio de nós. Isso é bom. Aí ele diz aqui no verso 7 agora: com a piedade, a fraternidade. A fraternidade, eu fui lá no original e o nome é Filadélfia. Filadélfia. Já ouviu falar essa música? Filadélfia. Como é o resto? Eu te amo, eu te amei, eu te escolhi. Filadélfia significa amor, significa amor fraternal no sentido estendido. Amor fraternal não é só a piedade, o homem piedoso, mas é mais do que o homem piedoso. É aquele que faz pelo outro, que põe a bondade em ação. É benignidade. A benignidade é a bondade em ação. A benignidade é o movimento da bondade. Quando você ajuda alguém, não precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas, não. Às vezes você ajudar uma senhora, um senhor a atravessar a rua, isso aí é benignidade, é fraternidade. É você ajudar o próximo, ajudar as pessoas a se sentir no lugar delas. Isso aí chama-se altruísmo, né? Significa empatia, se colocar no lugar dele. Então, no final do versículo 7, ele diz assim: com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Diga assim, o amor. Diga assim, o amor incondicional. É o ágape. Diga, é o ágape. É o ágape. É o amor de Deus. Só quem tem esse amor é Deus. Agora, esse amor é derramado em nossos corações. Este amor vem do Espírito Santo. O fruto do Espírito está lá em Gálatas. Amor também entra.
benignidade, bondade, fé, domínio próprio. Tudo isso aqui entra no fruto do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, você tem o Espírito Santo? Não vi. Você tem o Espírito Santo? Não vi. Mais forte. Você tem o Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Amém. Se você tem o Espírito Santo, então ele vai trabalhar no teu caráter essas questões aqui. Não é você. Está entendendo, Tiago? Não é você. Está vendo, Adinho? Não é você. É o Espírito de Deus que trabalha dentro dos nossos corações. Olha para o seu irmão que está do lado e diga: não é você. É o Espírito Santo que trabalha no teu coração. Amém? Finalizemos, irmãos. Estas coisas suportam toda a vida cristã e confirmam a vocação e a eleição para entrar no reino eterno de Deus. Vocês acham que para entrar no reino de Deus entra de qualquer forma, é? Não. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Se você não se submeter à mudança no seu coração, a mudança na sua casa, que é a sua vida, dentro de você, que o Espírito Santo faz, você não poderá entrar no futuro no reino eterno de Deus. Mas eu creio que nós todos estamos neste caminho e Ele, o Espírito Santo, transforma a nossa vida em nome de Jesus.